crianças vão sair, né? Vamos para a pracinha, vamos fazer uma oração para as nossas crianças e em seguida vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade e graça que o Senhor nos dá de estarmos aqui hoje. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas crianças, que elas tenham uma ótima manhã de aprendizado da sua palavra, que seja um tempo de troca entre instrutores e as crianças que ali estarão, Pai. Que o Senhor também nos abençoe aqui enquanto recebemos a sua palavra. Que não saiamos daqui como chegamos, mas mais parecidos com o Salvador Jesus. No nome dele oramos. Amém. Amém. Sempre muito bom estar de volta com vocês aqui em São José. A gente sai de Mogi, que é uma cidadezinha fria, chega aqui calor. Dá vontade de tirar o casaco, camiseta por baixo, mas o bom modo, né, a etiqueta é a gente continuar vestido aqui. Mas Deus abençoe São José, que cidade calorosa, deve ser o calor humano. Mas é uma bênção estar com vocês aqui hoje. Também tenho uma alegria especial de estar comigo o Júnior, que é meu irmão 2 vezes. Nascemos no mesmo lar, crescemos no mesmo lar e fomos alcançados pela mesma graça salvadora de Jesus. E claro, você pode ver que ele é o mais velho. Não, eu queria começar compartilhando com vocês uma história que dizem que é verdadeira. Há muitos anos na Europa, quando queriam investigar uma pessoa, a sua condição mental, e ter certeza se ela deveria ou não ser institucionalizada, vamos dizer assim, colocada num hospício, eles faziam um teste. Colocavam a pessoa num banheiro, com uma banheira cheia d'água. Davam à pessoa uma colher de chá e uma xícara e um balde. E diziam para a pessoa: esvazia a água da banheira e saia. E uma pessoa que visitava essa instituição perguntou para o diretor: mas é óbvio que uma pessoa que esteja saudável mentalmente vai usar o balde. Ele disse: não, a pessoa que esteja mentalmente saudável vai abrir o rabo. Você trouxe o seu pijama? Esse é um problema que eu acho que nós enfrentamos quando nós pensamos num assunto tão importante que é a graça. Como nós nos relacionamos com Deus e como Deus se relaciona conosco. Porque enquanto não entendemos a raiz do problema, nós não encontramos a solução para o problema. Nós continuamos tentando tirar a água da banheira com a nossa colher de chá, a nossa xícara, ou na melhor das hipóteses, com o balde, nos consideramos normais. O que acontece na Reforma Protestante em 1517, no dia 31 de outubro, é que um monge agustiniano chegou na raiz do problema. A raiz do problema é que nós não temos nada para oferecer a Deus. Porque a pergunta profunda é: como pode um homem pecador, uma pessoa pecadora, ser bem recebido na presença de um Deus que é santo, que é puro, que é justo, e não ser imediatamente fulminado? Essa é a raiz do problema. Veja você que não importa o nosso empenho e a nossa tentativa, a escala de Deus é infinita. Quanto nós conseguimos alcançar nessa escala? Por mais que nos empenhamos, pior as coisas ficam. O profeta já dizia que a nossa justiça é como se fosse um trapo de imundícia diante de Deus. Eu me lembro uma vez que eu pedi para minha filha Melina preparar uma caixa. Eu ia dar uma palestra e eu não queria entediar as pessoas usando apenas o recurso retórico, e não gosto de confiar muito em PowerPoint. Então ela fez uma caixa linda para mim. Ela decorou a caixa do lado de fora. Pedi que ela escrevesse palavras na caixa, mas eu não notei que ela encheu a decoração da caixa do lado de fora com glitter. E quando eu apanhei a caixa e fui pôr no carro, eu tinha glitter azul, verde, amarelo no meu terno, na minha calça. E quanto mais eu tentava me livrar do glitter, mais glitter eu espalhava na roupa. E o pecado é desse jeito na nossa vida. Não importa quão bem intencionado nós somos,
O quanto a gente tenta agradar, quanto mais a gente faz, mais glitter a gente espalha, pior fica a condição. E foi isso que Martinho Lutero, um monge agustiniano, descobriu. Mas é importantíssimo lembrar que ele não descobriu isso porque ele estava sentado num pub alemão, tomando uma cerveja, dizendo: eu acho que é hora de mudar a igreja, eu acho que essa coisa de igreja está precisando de uma reforma, de uma mudança de mobiliário. Não foi assim que aconteceu. Aconteceu na angústia, na dor, no choro, nas noites em que ele não dormia. Aconteceu na autoflagelação pessoal, tentando encontrar uma maneira de ter paz com Deus. Foi assim que as palavras registradas por Paulo, o justo viverá pela fé, alcançaram a mente e o coração daquele homem. E quando confrontado por toda uma estrutura de políticos e de clérigos que queriam saber como é que você sabe o que você sabe, seria um argumento epistemológico, de onde você tira as suas ideias, ele sabia que não podia confiar em papas, em concílios, em bispos, ou mesmo no sola eclésia, somente na igreja. Ele só tinha uma fonte para apoiar as suas convicções: só a Escritura, só a palavra de Deus. Eu sei o que sei sobre a salvação e sobre o relacionamento do homem com Deus, porque a Bíblia assim o diz. E pelos méritos de quem somos aceitos? Única e exclusivamente pelos méritos do perfeito Filho de Deus, Jesus. E qual é a base da nossa salvação? Sola gratia, somente a graça. E quem recebe os créditos, o reconhecimento e o apreço de tudo isso? Soli Dio gloria, somente a Deus seja a glória. Nenhum de nós pode ter qualquer orgulho ou alegria nisso. Eu quero convidar você nessa manhã a abrir na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Nosso irmão Robson leu nessa manhã o capítulo 2, nós vamos tocar nele brevemente daqui a pouco, mas vamos ler o capítulo 1, versículo 7. Efésios capítulo 1, versículo 7. Se você encontrou, por favor, diga amém. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Esse é um capítulo muito interessante, que se você pegar para ler com calma em casa, você vai ver que ele tem muitas vírgulas. Vai ter um ponto final só no versículo 23. É como se Paulo abrisse uma câmara de tesouros, e ele vai vendo um tesouro após o outro, após o outro, após o outro, após o outro, quase que perde o fôlego ao descrever tanta coisa boa nesse capítulo. Mas especificamente aqui nesse versículo, nós temos a base do que vamos conversar nessa manhã. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Paulo escreveu essa carta à igreja de Éfeso por volta do ano 60 ou do ano 63. Por que isso é importante? Primeiro, porque o destinatário é uma igreja. Quando nós pensamos em falar da graça salvadora de Deus, nós normalmente pensamos que é relevante falar da graça salvadora de Deus para quem não conhece a graça, para quem não recebeu Jesus como Salvador, não é? E 2000 anos depois, é claro que nós pensamos que isso é muito importante. Mas veja você que 30 anos depois, porque Paulo, no ano 63, está escrevendo este assunto, porque me parece que já a essa altura, a igreja já está se distanciando de salvação pela graça. Porque nós somos assim, nós queremos ter mérito nas coisas, nós queremos merecer as coisas, nós queremos dar uma contribuição para as coisas, inclusive para aquilo que é espiritual. Nós começamos com graça e inevitavelmente caminhamos novamente em direção às obras. Não é assim? Pense por um momento. A maioria dos cristãos que eu conheço concordam, a salvação é pela graça, mas ele crê que a manutenção da salvação dele é pelas obras. Quando você vai apertando, ele acaba dizendo isso, que não, tudo bem, eu fui salvo pela graça, mas se eu não me cuidar,
é uma conclusão de que no final do dia, então eu sou salvo pelas minhas obras. Não é que não haja um lugar para as obras na experiência do cristão. Mas vamos em frente. Quando nós olhamos de modo panorâmico a carta de Paulo à igreja de Éfeso, nós podemos ver algumas coisas. No primeiro capítulo, ele fala da bênção de Deus. No segundo capítulo, ele fala da graça de Deus. No capítulo 3, ele fala do mistério de Deus, a igreja. Capítulo 4, ele fala da unidade que temos em Deus. No capítulo 5, ele fala que somos imitadores de Deus. E no capítulo 6, ele fala que nós temos a armadura de Deus. Essa é uma visão panorâmica dessa carta. E quando você estuda, todas essas coisas vêm de Deus, é a graça de Deus, Deus o fez, Deus causou, Deus realizou, Deus agiu, e é tão maravilhoso. E quando pensamos especificamente na palavra graça, está com a Bíblia aí na mão? Está com a Bíblia em punho? Você pode ligar a sua Bíblia se quiser, no seu celular, ou abrir a sua Bíblia para os mais tradicionais. Vamos rapidamente observar aqui, eu não vou ler todos os versículos, mas eu quero que você note isso. Capítulo 1, versículo 2, graça a vós outros. Ainda no capítulo 1, no versículo 6, fala da glória da sua graça. Versículo 7, fala da riqueza da sua graça. Capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo 5, diz assim: pela graça sois salvos. Versículo 7, suprema riqueza da graça. Versículo 8, porque pela graça sois salvos. Capítulo 3, graça de Deus, no versículo 2. No versículo 7, capítulo 3, fala do dom da graça de Deus. No versículo 8, diz assim que me foi dada a graça. Capítulo 4, versículo 7, diz, e a graça foi concedida. Capítulo 4 ainda, no versículo 29, assim transmita graça. Agora no capítulo 6, versículo 24, a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. 6 capítulos essa cartinha, 6 capítulos, esse livrinho, 12 vezes, uma palavra, qual? Graça. É claro que na sintaxe, na relação dessa palavra, desse vocábulo com as outras palavras, em cada um dos versículos ela tem um sentido específico, mas veja como Paulo utiliza a palavra graça 12 vezes, num livro de 6 capítulos. Por quê? Vamos definir a graça. Não é fácil, mas uma maneira teológica como se define graça, é que graça é um favor que não se merece. Veja, graça não é só um favor. Graça é um favor que não se merece. Já ouviu falar de dívida de gratidão? Dívida de gratidão? Deixa eu ver. Já. A dívida de gratidão é quando você se sente obrigado a fazer um favor para alguém. A pessoa foi boa com você algum dia, ajudou você em alguma coisa e te pede um favor. E você retribui aquele favor, porque você entende que tem o quê? Uma dívida de gratidão. Algumas pessoas pensam que o relacionamento com Deus é assim, é graça. Mas se eu cumprir a promessa certa, se eu andar de joelhos, se eu subir uma escadaria, eu vou receber uma graça. É o que eu sempre ouço. Eu vou receber, é um favor. Mas é um favor o quê? Merecido. Tem uma dívida de gratidão aí. Mas o que nós aprendemos nas Escrituras é que a graça é um favor imerecido. Não há dívida de gratidão nenhuma. Deus não nos deve nada, nada, nenhum mérito, menos 3 em mérito, menos 7 em mérito. Deixa eu tentar uma ilustração bem perfeita. Há uns anos nós tínhamos em casa um cachorrinho, um Dachshund, aquele pequenininho, a turma começou a chamar de Cofap, né, porque é compridinho. Era pequeno, mas era um cachorrinho invocado, cuidava ali do nosso território, e um dia passa em frente de casa um vira-lata, feio, espivitado, e o vira-lata entra no quintal, e o cachorrinho late contra aquele vira-lata que era grande. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. O vira-lata veio, numa bocanhada só, ele pegou aquele cachorrinho, carregou na boca para fora do quintal, como se fosse um rato, e depois soltou.
Eu corri, peguei o cachorrinho agonizando já. Levei para o veterinário falou, olha, não há o que fazer. Costelas quebradas, pulmão perfurado, ele vai morrer. E o cachorrinho morreu. Graça para o vira-lata seria eu chegar em casa agora e fazer o quê? Olha, você matou o nosso cachorrinho, mas agora você faz parte da família. Está aqui a ração dele, a água dele, a caminha fofinha dele. Vamos levar você no pet shop agora. Você vai ganhar escova para o cabelo, vão te fazer a unha. Não é graça? Eu não vou dizer o que nós oferecemos para o vira-lata. Eu não vou te dizer. Mas graça é isso. No nosso caso, a nossa violência é muito maior, que não foi um cão atacando o outro. Foi um ataque contra a santidade de Deus, uma ofensa contra o Filho de Deus. Foi a morte do Filho de Deus. É o Cristo agonizando na cruz, derramando o seu sangue, injustamente condenado. E Deus abre a porta do céu e diz assim: e agora? A cama do meu filho é tua, a casa do meu filho é tua, a mesa do meu filho é tua, o meu colo de pai é teu. É graça, não é um escândalo, é um escândalo. Por isso eu creio que quando nós lemos o capítulo 1, versículo 7, nós temos aqui 3 palavrões para a humanidade. Porque para nós, seres arrogantes e egoístas, nós não conseguimos entender isso. Quem de nós consegue viver isso na sua plenitude? Então olha aqui, se não são 3 palavrões. Redenção. Quando você estiver dirigindo e o cara te fechar, você pode dizer esse palavrão para ele: redenção. Olha outra palavra aqui, olha, que é ofensiva. Remissão. E a terceira é graça. Isso é muito ofensivo, porque o ser humano acha que pode conquistar e agradar a Deus com as suas obras, nessa escala infinita de um Deus que é santo, justo e perfeito. Repito, há um lugar para as obras na fé cristã, mas esse assunto para um outro dia. Vamos pensar por um minuto aqui. Redenção. O que é redenção? Redenção é o termo que descreve a compra de um escravo. O escravo não consegue comprar sua própria liberdade. Uma bela história que ilustra com perfeição isso é o Antigo Testamento, o povo de Israel no Egito. Se Deus não interviesse, se Deus não se manifestasse e libertasse aquele povo, dando a eles redenção, viveriam como escravos até o último dia de suas vidas. Redenção. Deus paga o preço. Segundo, remissão é perdão. Nós temos sempre a ideia, não, eu vou perdoar. Eu aconselho casais há muitos anos, às vezes eu ouço isso: eu vou perdoar se ele fizer por merecer, pastor. Mas peraí, se ele fizer por merecer, não é perdoar. É como se você vai competir como um atleta, se você ganhou, você leva o prêmio. Agora, se você não fez nada para competir e ganhou, é um presente. Não se faz por merecer. Perdão é perdão, e Deus nos dá perdão. Isso às vezes nos é ofensivo, nossa natureza não consegue entender. E a terceira, é claro, graça, que nós já conversamos aqui. Porque Deus nos perdoa dos nossos pecados. Há uma canção muito bonita, uma canção norte-americana, em que o cantor ele começa a descrever para Deus os seus pecados de outrora, os erros que ele cometeu e como isso o incapacitava. E o coro da música é Deus perguntando: qual pecado? What sin? What sin? Qual pecado? Qual pecado? Porque quando Deus nos perdoa por sua graça infinita, Ele nos purifica de todos os nossos pecados. É tão maravilhoso saber isso. É tão maravilhoso. Dr. Tony Evans, escritor norte-americano, ele disse que para a gente talvez ter um vislumbre da graça, é importante nós entendermos que existe más notícias e piores notícias.
Capítulo 2 nos diz assim: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos. Quer dizer que a humanidade, quando você olha para a humanidade sem Deus, o que me inclui outrora e você, nós estávamos num cemitério. Nós éramos um show de horrores. Hoje está na moda filmes, né? Walking Dead, zumbis andando para todos os lados. Quando eu era novo tinha um filme desse, até hoje eu tenho pesadelo, A Volta dos Mortos-Vivos. Não é coisa nova isso, mas é mais antigo ainda. É mais antigo porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos não no sentido de inatividade. Algumas pessoas entendem esse texto equivocadamente. Isso aqui não é morto inativo. É morto que anda, morto que faz, morto que fala. Mas tudo que a gente faz e fala só espalha mais glitter na vida. A gente tenta consertar e parece que estraga mais as coisas. Essa é a má notícia. O Dr. Tony Evans conta a história que o homem chega no consultório médico e o médico diz: olha, eu tenho más notícias e piores notícias. Qual você quer primeiro? Então o médico diz: me dá a má notícia. Fala: má notícia é que você tem 24 horas de vida. Não, mas tem pior que essa? Tem. Eu tinha que ter te dito ontem. É duro, né? Má notícia e pior notícia. A má notícia é essa: mortos em delitos e pecados. E a pior notícia é que nós éramos por natureza filhos da ira. Por favor, olha aqui o versículo 2, como é que nós somos descritos aqui. O texto diz assim, capítulo 2, versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Éramos por natureza filhos da ira como os demais. O que quer dizer mortos, energizados pelo príncipe da potestade do ar, Satanás, andando segundo o curso deste mundo, um sistema anti-Deus, fazendo as vontades do pensamento e da carne, inclinados àquela canalice secreta que todo ser humano carrega em si. E mais do que isso, filhos da ira. O que é filho da ira? Objetos sobre os quais a justa ira de Deus deveria ser derramada. Más notícias, piores notícias. Mas o que é lindo no texto? Duas palavras lindas no texto. Veja só, versículo 4. A parte A do versículo. Mas Deus. Essas duas palavrinhas a gente tem que colocar na porta da geladeira, mandar fazer um adesivo e pôr no carro, colocar isso dentro da carteira, dentro da bolsa, escrever no espelho: mas Deus. A iniciativa é dele, mas se não fosse Deus, essa é a minha descrição, viver como um zumbi num cemitério de pessoas que buscam numa vida sem propósito saciar o seu coração vazio. Mas Deus, sendo rico em misericórdia. Você lembra o versículo 7? Não diz apenas que era da sua graça, mas diz assim, da riqueza da sua graça. Graça, graça, graça. O que muda tudo nas nossas vidas, meus queridos? Mais Deus, mais Deus. Na minha vida o que mudou tudo, Leandro, adolescente, suicida, porque não deu cabo da sua própria vida, mas Deus. Outro adúltero, outro mentiroso, outro glutão, outro beberrão, outro pornógrafo, outro mau caráter, dissimulado, fingido, desinteressado, hipócrita, sujo, canalha, cafajeste, mas Deus, na sua graça infinita e misericórdia, mudou o curso das nossas vidas. E temos mérito? Nenhum. O mérito é dele. Então, eu não faço para ser. Eu não faço para ser alcançado. Mas porque fui alcançado, quero fazer. Porque a graça dele me alcançou, é que quero fazer diferente. E Deus, hoje, Ele está aqui no nosso meio, pela presença do seu Espírito, pela instrumentalidade da sua palavra.
E para nós é tão importante entender que diante dessa graça tão maravilhosa, Deus não está contra nós. Todos nós enfrentamos lutas na vida e dificuldades. E como é bom saber que Deus não está contra nós. Deus não está contra você na luta que você está enfrentando. Se você recebe Jesus como seu Salvador pessoal, Deus é por você. Por isso que é graça, nada mais que graça, nada menos que graça, nada além de graça, de favor e merecido. Se nós mudássemos o final do versículo 7 do primeiro capítulo, nós estragaríamos tudo. Veja só, veja no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, mais obras. Não funciona. Da sua graça mais a minha dedicação, da sua graça mais a minha boa vontade. Não, nada disso, da sua graça, apenas graça, nada mais que graça, nada além da graça. Conta uma história que uma jovem, ela dirigia muito novinha nos Estados Unidos, numa cidade pequena do interior, e ela ultrapassou o limite de velocidade. O policial abordou a moça e disse: olha, nós estamos numa situação aqui de feriado, eu não posso te liberar, também não posso só te dar uma multa, é a sua primeira habilitação, você vai ter que ir diante do juiz da cidade. Levou a moça. E o juiz disse: olha, você não tem desculpa, você está condenada a pagar $100. E a mocinha ganhou o carro do pai. Ela falou: não tenho $100. Ele falou: então você vai passar o final de semana todo na prisão. E a moça começou a chorar. Ela falou: não, mas não quero passar o final de semana na prisão, por favor, me deixe. Ele falou: não posso, eu não posso mudar a lei. Você paga 100 ou você vai para a prisão. A moça chorou. O juiz, homem maduro, se compadeceu da moça e viram então ele tirar a sua toga, levantou da sua cadeira, desceu até o banco em que estava a moça, abriu a carteira, botou $100 do lado dela, voltou lá para a sua posição de juiz, vestiu a sua toga novamente, sentou e disse: bom, como eu estava dizendo, você está condenada a pagar $100 ou passar o final de semana na prisão. Ah, agora eu estou vendo, alguém pagou a sua pena. Então agora você está liberada para ir em liberdade. Isso aí é graça. É aquilo que Deus faz por nós, que nós não poderíamos fazer. E o que é lindo no texto de Paulo aos Efésios, eu vou concordar com isso, é que ninguém poderia atender essas dinâmicas da divindade, aquilo que nós consideraríamos uma tensão entre a ira e a justiça, mas entre o amor e a misericórdia. Nessa tensão que nós olhamos, nasce uma das coisas mais belas que nós deveríamos apreciar: graça. Deus não está contra você por graça. Deus recebe você por graça. Quando eu entendo isso e abraço isso, a graça passa a me transformar. Por quê? Porque eu quero tratar o outro, aquele que está à minha volta, também com graça. Eu entendo que a minha força para vencer as lutas do meu dia a dia, vencer as minhas tentações, também é fruto da graça. E a minha resposta deve simplesmente ser sim para a graça de Deus. No capítulo 2, fechando, dizem que nunca deve acreditar quando o pregador diz que está fechando, mas eu estou mesmo. Porque pela graça, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. É um presente de Deus. Aqui é um debate teológico do que se chama de ordo salutis. Qual é a ordem da salvação? Eu deixo para os meus irmãos e amigos teólogos resolverem isso outro dia. Mas o que nenhum de nós pode discordar é que o grande presente desse versículo é a salvação que Deus nos oferece. É um presente que não depende de nós. Você quer receber esse presente hoje? Quer viver por esse presente hoje? Porque se nós entendemos isso, que toda essa tensão, esse estresse, essas coisas que nós lutamos, quando nós estamos de bem com Deus,
tudo isso é reduzido a migalhas. Ah, eu estou com problema no banco, eu estou com problema ali. Se o seu problema fundamental foi resolvido com Deus, todas essas coisas são migalhas. Ah, migalha é importante? É importante. Lá em casa, quando cai migalha no sofá, a gente tem que limpar, tem que tirar da roupa a migalha. É importante. Mas não é mais importante do que estar de bem com Deus. E pela graça, nós podemos estar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pela oportunidade de cantarmos, louvarmos o seu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de celebrarmos mais um pilar da nossa fé, que é a graça. Obrigado, Senhor, por esse favor imerecido que nunca entenderemos na sua profundidade, nunca entenderemos, Senhor, a dimensão disso, mas abraçamos, Senhor, em gratidão, por fé. E que essa graça, Senhor, pela qual nós estamos livres, seja, Senhor, a nossa força motriz, cada dia, que faça nos levantar, Senhor, com o coração grato, que faça-nos, Senhor, olhar para o outro com a sensibilidade de quem é objeto de graça, que possamos, Senhor, olhar para as dificuldades da vida e entender que essas dificuldades são mínimas, diante da maior dificuldade cósmica que o Senhor resolveu em nosso favor. Obrigado. Obrigado pelo nosso Salvador Jesus. Obrigado pela palavra da fé. Obrigado pela fé. Obrigado pela graça. E que a glória, Senhor, seja sempre tua. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar então? Vamos ficar em pé.